necessidades básicas da condição humana. Não é? A alimentação, tratar as doenças. Depois há a relação com os outros. Há o reconhecimento de cada um que tem que ter de si, que vale a pena. Não é? Ter uma boa ideia de si, que vale a pena. E ter uma boa ideia dos outros, que também vale a pena a relação com eles. É aqui que está o eixo daquilo que o ser humano é um ser de relação. É um ser de relação na família. E aí as mulheres... Eu às vezes me lembro da minha mãe, que agora só me acompanha já pelo que era, porque eu acredito que todos os mortos morrem, estão no coração de Deus e andam por aí todos, já andam connosco. Mas ela teve 9 meses. Imaginem o que é uma coisa destas. 9 meses. E depois nasce. Tratar de uma pessoa. Este nasceu com a perna torta, tiro pelo fora. Não. Vejam, o problema, a própria existência humana é de cuidar de pais que cuidam. A começar pelas mães que cuidam. Mas só onde houver na família. Isto é um capítulo cá sobre a dignidade humana da família. É família, quer dizer, são todos da casa. E depois ainda os adotados. Porque há uma noção, não sei se repararam, é que a gente lê muitas vezes na carta aos Romanos, nós podemos clamar Abba, Pai, porque somos filhos adotivos de Deus. E eu digo, ainda bem que nós somos filhos naturais. Filhos adotivos. Sabem porquê? Porque filhos só há adotivos. Só há adotivos. Os outros são os que põem cá no mundo. Também os animais põem, não é? Crianças. Agora, o que é a educação? E a primeira coisa, o acolhimento. O que é? É adotar a criança que geraram. Primeiro geraram, mas agora tem de adotar. E é essa relação da mãe com a mãe, e da mãe com a criança, da criança, da mãe com o pai com a criança, é que faz esse diálogo permanente. Porquê? Porque a criança não vale nada. Só dá trabalho. Só dá trabalho. Tu sujas toda. Porque a criança fomos nós. Mas é esta criança que vai crescer em relação sempre. Porque ela tem dignidade. A dignidade dela é ser tratada como criança que tem de crescer. Como vão tratar a dignidade humana daquilo que hoje se chama a terceira idade? Epá! Com um bocadinho assim de cheirete no nariz dos velhos, resolvia-se o problema todo que andam agora para aí a tratar o ministro. Acho que diz que não há dinheiro para a segurança social e não há dinheiro depois para as reformas. Oh meu Deus, um veneno, uma coisinha qualquer, limpava isto de velhos e ficava só gente na ponta da unha, não é? Quer dizer, é fácil. As pessoas dizem, ai não façam isso, isso era o nazismo que fazia. Mas ela já se faz. Uns têm reformas, ainda vi outro dia no jornal que até havia assim um catolicão que tinha uma reforma de 76.600, ainda era mais nos trocos, por mês. E o outro que tem uma reforma de 1.3 ou de 600 ou todo, eu tenho a mínima, imaginem o que é, mas isso foi que não descontei nada. Também não há injustiça nenhuma, andei sempre por fora, por outros países e tudo isso, mas tem uma comunidade, não é? Que a gente se apoia. Mas agora imaginem
essas pessoas que não têm. Quer dizer, a questão que tem de se ver, e é esta agora, mas isto era a Manela Silva que pode discutir isso convosco, porque sou eu, a economia para as pessoas, não são as pessoas para a economia. A economia não tem dignidade, a dignidade tem as pessoas. E o que se tem é que façam bem as contas, arranjem formas de produção, formas de distribuição, tudo. Agora, só fazem contas. Ai, pouparam-se não sei quantos milhões. Agora tem uma mania, agora não se fala assim. Eu é sempre com 10 euros, com coisa, agora só falam em milhões. É uma coisa do arco da velha. Quer dizer, é milhões para isto, é milhões para aquilo, é milhões para aquilo outro. E então, e as pessoas? Também, poupou-se com as pessoas isto, poupou-se com as pessoas aquilo. Ai, mas estão contentes? Ai, não! Olha, rua! A imigração faz muito bem às pessoas. Estão a perceber? Faz muito bem. Ora, eu disse uma vez na televisão, muita gente depois me insultou, e tinha também razão de me insultar, que quando o primeiro-ministro disse isso, eu disse, e porquê é que não vai ele? Até fala línguas, não é? Já está preparadinho. Ora, a questão está nisto. A questão está nisto. É que os seres humanos, mesmo sem condições nenhuma já, têm dignidade. Têm dignidade. E um dos grandes problemas que ficou de pé, e durante a Gáudio Messes Pés, vejam que não conseguiram uma solução, não a conseguiram depois, que é o ter filhos de forma responsável, que era a limitação da natalidade. Depois houve até uma encíclica do Papa Paulo VI, ficou uma comissão, como sabem, no concílio, para resolver um desses problemas da Gáudio Messes Pés, que era a questão da família e da procriação e tudo isso. Ficou uma comissão, a comissão disse que não havia problemas para a pílula nem nada, quer dizer, era um problema médico, era necessário ver em cada caso, ver como é que os resultados se davam, mas foi derrotada essa comissão, fizeram outra ad hoc e ainda mantém até hoje essa questão, que depois nos católicos era muito engraçado. Em 68, 69, eu já era assistente de uma equipe de casais, eu já não podia ouvir falar de pílula, parece que também já tinha tomado a pílula, não sei o que era pílula para trás, pílula para a frente, foi aquela discussão daqueles anos todos. E porquê? Reparem bem, estavam preocupados se havia direito ou não a regular de forma artificial os nascimentos, a geração. E não, isso aí, Jesus, um bocadão enorme. Mas depois acham que o ser que nasce não tem condições nenhumas de vida e não tratam disso. E agora a que é que nós chegamos? Vejam, o problema da dignidade humana é muito concreto. Chegamos a este ponto dramático, que é assim. Em Portugal, eu já estava também farto desta conversa, ainda aqui há poucos meses, que não apareciam crianças, não aparecem crianças depois. Não é gente que trabalha, não há gente que desconte, como é que vai ser daqui a uns anos a segurança social, as reformas, como é que vai ser isso? Estava tudo, não vai haver dinheiro, não sei o que mais. Das que havia, muitas delas, já crescidinhas, já até com cursos feitos, e de outro país. Lá precisam muito, nós aqui não precisamos nada de renovar já as gerações. De repente, essa doutrina foi toda pela água abaixo. Aí gente competente para coisa, vão ser competentes para outro lado. Reparem, o que é que há nisto tudo? É que tudo tem preço, não tem dignidade. Não há dignidade. E as pessoas vão me dizer assim, mas é que isto não é fácil de resolver. Ora, se fosse fácil é que não havia problema, claro.
Claro que é dificílimo. Porquê? Porque o ser humano tem dignidade, é muito difícil ser humano. Porque tem de pensar em mim, tem de pensar nos outros, tem de... E depois, corta aqui, corta ali, corta aquele outro, mas nunca emagrecem essas grandes fortunas. Ah, porque esses têm preço. Esses valem muito. Agora o resto não vale nada. Ora, é quando se nós dizemos o problema da dignidade humana, não o discutamos de forma abstrata. É nas famílias, é nos vizinhos, é a partir dos mais pobres. Foi a coisa que eu achei tão bonita em Jesus. Jesus tinha uns gajos que eram também da Troika, que era o João Batista. O João Batista era da Troika, quer dizer, era só jejum, era só cortar. E Jesus, como sabem, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, sobretudo no de Lucas, há um chamado Evangelho da Infância, que não é nada da infância, é do nascimento, depois aqueles ritos judaicos, depois tem uma crise na adolescência, é pelos 12 anos que vão ao templo, mas depois acalmou, foi trabalhar com os pais, que é muito bom. E de repente aparece já adulto, a mandar vir. É assim que aparece no Evangelho. E andava com o João Batista, com um grupo muito austero, muito radical e tudo isso. Depois fazia uma cerimónia de dizer: estamos limpos. Iam ao Rio Jordão e ficavam limpos. Jesus vai dizer depois: quem der esmolas fica mesmo limpo. Claro que fica sem dinheiro. Agora, a questão foi que Jesus teve uma experiência, que estava a rezar, molhadinho de bom pinto, mas depois a rezar, não é? Depois do batismo. E teve uma iluminação, ouviu uma voz interior que lhe dizia: tu és muito amado. Epá, do céu não vinham nada aos trovões de João Batista, não vinham nada a ameaças, vinham declarações da ternura de Deus. E ele começou a pensar: mas isto é para todos. Largo a João e disse sempre: nunca vi asceta tão grande como ele. De todos os nascidos de mulher nunca vi, mas agora o menor no novo caminho é maior do que ele. Porquê? Porque a dignidade que ele descobriu é que o ser humano é amado. O ser humano é amado. E a única coisa que ele vai fazer, logo que entra na sinagoga, onde ele perderia as eleições, lá na terra dele, foi lá, foi à sinagoga, ele leu, e chegou um momento em que a passagem que lhe deram para ler, que era uma passagem libertária de um poeta, mas depois havia uma condenação. Havia o dia da graça de Deus, mas depois havia a seguir um outro versículo. O dia da ira de Yahvé. E ele entregou o rolo de não, esta não é. E um barulho enorme na sala, porque ele já estava a fazer essa seleção. Lhe agradava, agradava. Não lhe agradava, já não. E ele então vai revelar, pouco a pouco. Até agora foi a lei e os profetas, doravante é a graça divina. E conta uma história, que eu acabo já aqui, para verem a dignidade humana, conta uma história que ele, com os 12, já não ia muito longe. Então inventou mais 70 e tal discípulos e mandou-os a evangelizar. E eles, quando regressaram, foi um bocadinho assim como estes adolescentes quando vão para um campo de férias e vêm a contar coisas e nunca mais se calam. Então contaram, foi isto, foi aquilo. E Jesus ouviu e disse: foi mesmo bem, correu fantástico. Tá? Mas alegrai-vos, sobretudo, porque os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. O fundo da alegria humana é de que nós temos casa no coração de Deus. E depois diz uma outra coisa: agora tratai de fazer casa no coração uns dos outros. Não é? Então o casal é isso. É-lhes declarado que sois amados os dois.
mas agora temos de passar a vida de um para o outro. Dá um trabalhinho, tá? Mas, reparem, vem logo a seguir uma declaração, vem depois, logo uma declaração, que diz que Jesus, no Espírito Santo, diz: epá, o que me saiu da boca, séculos e séculos andaram à espera de saber isto, que somos amados, eternamente amados. A nossa dignidade está de morarmos no coração de Deus. Então vem logo a seguir a história, várias histórias, todas de pobres. Uma delas é a do Lázaro e do rico. As pessoas dizem o Lázaro rico avarento, como se uma pessoa pudesse ser muito rica sem não ser avarenta. Nos Estados Unidos tem uma coisa, e cá também aconteceu com aquele que fez a fundação, depois quando morreu, Champalimau, que eu acho que foi um bom arrependimento, graças a Deus. Mas para os Estados Unidos acontece muito, fazem fortunas, depois fazem fundações, que são muito úteis. É um sistema. Mas ali o que é que acontece? O texto diz uma coisa extraordinária. Diz que ele banqueteava-se todos os dias. Olha, para isso é preciso ganhar, hein? Eu às vezes quando vejo esses grandes ordenados, essas coisas, digo assim, estas pessoas devem comer para aí 12 jantares. Dormir em 20 camas ao mesmo tempo. Hã? Quer dizer, deve ser uma coisa, não sei. E nunca vão só de carro, têm de ir de avião e devem ir em avião que tenha andares no último e tal. É uma coisa que não se percebe. Ora, estava outro de fora, é tão bonita aquela história. Diz que só o cão é que tratava do pobre. A gente conhecemos nós todas essas histórias, essas parábolas, muitas vezes. E então disse: já não há céu. E diz que é necessário avisar. Não avisar nada. Nada, toda a gente está bem avisada. Basta abrir os olhos. Não é? Basta abrir os olhos. Ora, isto porquê? A Igreja, ai bendito seja esse João 23. Nós estaríamos hoje como estão os islâmicos com o Corão. Tem aquela noção que aquilo foi engendrado no céu, depois é um ditado cá para a terra, e aquilo até só bem em árabe é que é certo. Nas traduções há umas que podem-se tolerar, mas não dá, porque Deus fala árabe. Era como Nossa Senhora, alguns diziam que só sabia português, mas depois já tinha aparecido em França, já sabia um bocadinho português lá dentro. As pessoas inventamos tudo pontarias sempre. E o João 23 teve esta coisa fantástica, que foi: a vida humana é muito complicada. Nós complicamos ao longo dos séculos com tantos problemas. Dentro da Igreja ainda complicamos mais as coisas. Sabe qual foi a receita de João 23? Falem uns com os outros e encontrem caminhos para isso. Foi o primeiro resultado. Só que depois ainda apareceu o direito canónico. A dizer que é assim, que é assado. Eu não sou nada contra leis, nunca. Eu uma vez, quando estava em Moscou, apresentei-me como anarquista colaborante. Ficava assim um bocado a olhar para o lado, pois isso não existe. Mas não sou anarquista, eu sou capaz de colaborar, seja com quem for. Seja com quem for, uma vez que seja para o bem de alguém, pá, pouco interessa. Mas aquilo que o João 23 fez foi pôr os bispos do mundo todo, para que eles depois nas dioceses, que eles depois em todo o lado também falassem com as pessoas, que depois os párocos também, e que depois, oh meu Deus, sabem o que aconteceu no Vaticano II? Um bispo canadiano
quando estavam a discutir o documento Gaudium Spes, disse: não devemos esquecer o papel das mulheres no mundo contemporâneo. Ele começou a enunciar as coisas em que as mulheres já começavam a ser muito importantes. As pessoas achavam: está bem, mulheres. Nem havia lá nenhuma. Não havia lá nenhuma que fosse padre conciliar ou madre conciliar. Não havia nenhuma. E alguns ficaram: possa lá que esta mania não entre na igreja. Que as mulheres se começam a levantar assim, vai ser uma desgraça. Eu costumo pôr sempre, quando têm tanta dificuldade com as mulheres na igreja, eu digo: se elas fizerem greve, quero ver. Quer dizer, porquê? Porque reparem, quando as pessoas dizem assim: as mulheres não podem ser ordenadas padre. Mas eu no Novo Testamento não vi ninguém ordenado. Nunca vi lá Nosso Senhor com mitra, com báculo, a ordenar lá os apóstolos, outras coisas. Não. Não há. Organizou as coisas e os apóstolos representaram o novo Israel, e depois ministérios foram nascendo, atroz-moos, até que depois se organizou muito bem, organizadinho e tal. Só que o problema hoje, a gente sabe. Tirei as mulheres da catequese. Quem é que fica? Tirei as mulheres de cuidar, assim, das coisas todas católicas. Não dá. E então as mulheres não podem presidir uma celebração da Eucaristia? Não podem elas também ser ordenadas e serem... Só quando não as tiverem é que vão se lembrar que era possível. E as pessoas dizem: não, porque Nosso Senhor não se lembrou delas. O quê? No tempo de Jesus foi uma revolução feminista. As mulheres o acompanharam, e depois quando os homens o largaram, na paixão, quem é que ficou? As mulheres. E depois, na manhã da ressurreição, com quem é que Jesus falou? Com a Madalena e as outras. A Madalena é que era assim demasiado corajosa e andou ali, até já nem reconhecia nada, estava tão baralhada e até confundiu com um jardineiro e tudo isso, é tão bonito aquilo. E Jesus diz: olha, agora vai evangelizar os homens. Vai dar esta notícia aos homens. Se não fossem as mulheres, o movimento cristão parava. As pessoas não se lembraram disso. Então o Pedro e o João, olha, por um simples não. As mulheres lá não a dizer isso, vamos lá aos poucos ver o que é que aconteceu. Por um simples não. Porque nos discípulos de Emaús, no capítulo 24, diz: não, para aí umas mulheres a dizer umas coisas, mas a gente ainda não ouviu. Estão a perceber? O movimento cristão é um movimento realmente feminino. E masculino, claro. Mas masculino está assente que é. Mas para dizer o quê? Agora as mulheres estão em tudo. Aqui há uns anos, não sei se recordam, o Miguel Sousa Tavares disse que era necessário, para entrar na universidade, fazer uns números também para os rapazes. Porque agora estava a entrar tanta rapariga e tantas coisas. Os rapazes aos 16, 17 anos ainda andam aos bonés, as raparigas já nessa altura são mulheres feitas e tal, e elas agora estão-se a adiantar em tudo. Ele era uma questão de ironia que dizia. Mas o problema é este. É que o ser humano, a dignidade do ser humano, é ser misto. Ser homem e mulher. É ser isto. É ser família. Nós vamos celebrar no próximo domingo, Pentecostes. É depois Santíssima Trindade. Isto é que é a dignidade humana. E então, os pobres, os sem-abrigo,
os mal cheirosos. Esses não são bem. Não são bem. Vocês reparem agora, os chineses já andam a comprar territórios inteiros na África para serem deles, para poderem produzir lá o que quiser. Se tiverem depois operários que precisarem de africanos, ainda bem. Senão também não. É deles, já se compram assim coisas. Eu também. E pronto, pagávamos com Olivença na Gonder. Depois também propus, é uma ilha dos Farilhões, também ninguém quis. Agora, a questão está nisto. Que sejam chineses, que sejam indianos, que sejam portugueses, que sejam isto, são formas diferentes de ser humano. E a única política que podemos encontrar, a única economia que podemos encontrar, é estudar as formas como isto, por este problema. O mundo dá para todos. As pessoas dizem que não, que está a nascer gente de mais lados e tudo, mas também nasce muita, também muita morre. Não é isso. É que nós ainda não nos lembramos de tratar a Terra num sentido de dignidade humana. Porque tudo o que há no mundo material pertence à dignidade humana. Então temos de cuidar do mundo. Temos de cuidar da Terra. E a investigação científica e as modificações tecnológicas, tudo, têm de ser dentro da dignidade humana. Oh meu Deus, quando dizem que estão a acabar os alimentos e tudo, eu não acredito nada nisso. Eu acho é que há muita preguiça na investigação ainda científica, ainda está tudo muito atrasado. E depois o que temos, estragamos. Estragamos a terra, estragamos tudo, estragamos os mares, estragamos o brilho e tudo isso. Pertence à dignidade humana tratar do ambiente humano. Se tratarmos de mal o ambiente, estamos a estragar a dignidade humana, a dignidade uns dos outros. Vocês reparem, até coisas assim são muito banais. Se vão fazer aí um piquenique num lado qualquer, os seguintes já não podem ir. Já estragaram aquela porcaria toda, já deixaram lá a porcaria por todo o lado. A dignidade humana? Não, nós. Os outros, quando vierem, que se lixem. Não há outros. Os outros são nossos irmãos. São da nossa família. Eu agora, quando celebro a Eucaristia, ali no Restelo, faço sempre isto. Sempre. Os garotos também me tomaram conta da missa, mas pronto. Às vezes já no altar não sei onde é que é de meter. Mas acontece que temos sempre a celebração do Pai Nosso de mãos dadas. Porque a gente vai à missa para dizer que somos de muitas famílias, mas para significar que temos de estar ao serviço do mundo de mãos dadas, porque só aí é que a dignidade humana se afirma. Um mundo de mãos dadas. E isso é necessário começar na educação muito cedo, ajudar. Aqui é evidente que há um momento na criança só pensa nela, é egoísta e tudo isso. Mas a educação também deve servir para alguma coisa, não é? Ajudar as pessoas a saberem dar, a saberem partilhar e a saberem outra coisa. Puxar pelo que há de melhor em cada um de nós. Sob o ponto de vista afetivo, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista da relação, sob o ponto de vista de todas as artes, de todos os feitiços. A dignidade humana está nessas expressões. Quer dizer, quando não se impede a criação artística, quando se impede a investigação, quando se diz que para isto não há dinheiro, mas depois há dinheiro para as maiores barbaridades. Não, a dignidade humana é assim no concreto que deve ser abordada e discutida, mas eu já falei demais, desculpem, mas isto é para dizer que este documento deve ser escrito continuamente. A gente vai lendo e deve ir acrescentando coisas. E hoje? Fazer a pergunta, e hoje? E hoje? E no meu grupo? E na minha família? E no meu trabalho? Na minha cidade? No meu mar? Como é?
Aí é que se faz a dignidade humana. As pessoas andam sempre a falar de comissão, disto, aqui, não sei o que mais. E a dignidade humana? É por causa da dignidade humana. Diz, tenham cuidado com os cavalos. Agora já não há esses problemas. Não, que agora a tropa fandanga, mas que as pessoas iam, quando eu era jovem, iam à tropa, não é? E em cavalaria diziam sempre, tratem bem dos cavalos. Porque rapazes eu posso mandar vir os que quiser. Cavalos é que são caros. Não é? Mas ainda tenho um amigo, que é um grande poeta, o Eduardo Bento, que quando era instrutor e assim de ser severo, se livrou de ir para as colónias. Que lhe disseram assim, que o instruiu a ele que depois, como regra, para ele ser instrutor, só serás bom instrutor se os teus súbditos te odiarem. Dizer, é um método, não é? Estas coisas é um bocado assim. Nós custa-nos imenso a dizer, e eu tento nas celebrações da Eucaristia, somos aqui de muitas famílias, a única coisa que viemos cá fazer é mostrar-nos uns aos outros que somos da mesma família. Ah, mas não é só cá dentro, lá fora já ninguém conhece ninguém, tá? Não dá. É por isso que a Igreja e os documentos são para ser um fermento. A Igreja não tem que ter soluções para tudo, que não tem. Eu até digo, tem. Mas não é o Bispo, não é o Papa. Não somos nós os padres. A Igreja somos nós todos. É um nós. Todos. Isto também é uma desgraça. Porque é de facto isto, percebem? Nós sermos capazes de pensar nisto. É gente da minha família. Porque a família biológica é uma coisa. Depois temos de nos adotar uns aos outros. E eu digo, a Igreja tem muita capacidade, tem. Porque apesar de tudo, ainda somos bastantes, não é? A porcentagem de católicos neste país é razoável. Isso é que é a Igreja. E depois há a Igreja dos que se zangaram com a Igreja. Também são a Igreja. Acharam determinadas coisas, tudo isso, perderam-se, já não tem sentido nenhum. É necessário tornar a redescobrir, chamavam a nova evangelização. É das pessoas redescobrirem ao fim e ao cabo. Estou tonto. O Evangelho é a alma do mundo. Eu nem sequer leio. Tenho de redescobrir tudo. É agora essa grande tarefa. E que me parece que nós, se queremos tratar da dignidade humana, é tratá-la em todas as direções. Que o ser humano é um nó de relações. Tratar isso em todas as direções. E em todas as coisas. E depois, quando tiverem escrito um novo documento, convoquem-me também, porque também quero partilhar convosco. Porque é isto. O Vaticano III tem de estar sempre a construir-se. Porque não é evidente que num novo concílio não será só de bispos. Mas também não quero bispas. Conto-vos uma coisa de bispas. Que há 2 anos, numa igreja ali para os lados da Amadora, mas não era na paróquia da Amadora, chega lá também uma paróquia. Ia lá celebrar um casamento, cheguei à sacristia, paramentado, preparado, e disseram, os noivos confessaram-se. A mulher, para mim, assim, que era uma bispa. Confessaram, sei lá. Não se confessaram assim.
Mas eu não tenho que responder a essa pergunta. Aqui não se confessaram. Eu já retirei as hóstias e o cálice e tudo isso, já vão cometer um sacrilégio. Casando-se, sem se confessarem, não fazem dois também a comungar. Não sou ali com muita coisa. Eu disse, olha, uma coisa. Não sei se confessar, se não confessar, não interessa nada. Mas a senhora aconselhava a que se fosse confessar quanto antes. Porque anda a levantar suspeitas sobre a vida interior dos outros, que não têm direito nenhum. Não julgueis, eu não a julgo, eu só a julgo pelo que disse. E não se confessa a mim que não lhe dou a absolvição. Já eu a fazer de parvo, não é? E ela avançou e diz, estava o sacristão de novo e diz, puxa, que esta nunca tinha ouvido. Mas, isto quando eu digo mulheres ou homens, meu Deus, há gente de toda, não é? Mas eu espero que um concílio em que a voz seja de homens e de mulheres, de toda a gente que queira o advento do reino do amor no mundo. Isso é que é o reino de Deus, é o reino do amor, da justiça, da paz, da partilha. E sabendo todos nós que temos um verbo cá dentro que às vezes nos dá para o pior, não é? Em que precisamos de uma conversão permanente. Uma conversão permanente. E conversão permanente o que é? Tirar para o lixo. Assim a gente faz em casa, tira muitas coisas para o lixo, já que já não presta, já não dão. Os pecados são as coisas que não interessam nem ao menino Jesus. Não interessam nada, tirar para o lixo e renovar continuamente a nossa vida. Já acabei de dizer.